mas que nós, ao observar essas situações, que a gente entenda que na nossa vida a gente precisa ser prudente. A gente precisa orar pedindo direção a Deus, mas a gente precisa primeiro ouvir a Deus. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. Então, deixa eu me falar sobre o intuito desse canal antes de ir para a notícia. Esse não é um canal de fofoca, tá? A gente fala de coisas que estão falando aí, coisas que já estão sendo divulgadas, mas a ideia é sempre tirar uma lição, uma reflexão sobre isso. Nós não estamos atacando ou dando conselhos para as pessoas envolvidas. O que nós estamos fazendo aqui é olhando para uma situação e tentando pensar o que eu posso aprender com isso. Né? Se eu passar por uma situação dessa, será que eu não estou passando por algo parecido? Então a gente nunca está aqui para criticar a imagem ou a pessoa. A gente está falando sobre a situação, tá bom? Deixar isso bem claro, né? Bom, nós vamos falar aqui sobre o noivado do Thiago Nigro com a Mayra Card, que se assumiram esses dias, né? E já estão noivos. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês, alguns detalhezinhos, né? Que, lembrando, eles mesmos divulgam, eles querem que os outros saibam, né? Não tô aqui especulando a vida de ninguém, falando mal da vida de ninguém, deixar isso bem claro. E, biblicamente falando, como que a gente pode pensar nisso? E a outra informação chata, né? Sobre a Camila Ferreira, que é a ex do Thiago Nigro, ter desativado seu perfil do Instagram depois da notícia do noivado. Bom, se coloca no lugar dessa mulher. Você fica 10 anos com um homem ali se empenhando na relação, de repente ele termina com você, em menos de um mês assume relacionamento com outra mulher e em menos de 2 meses ele já assume um noivado e pede essa mulher em casamento, sendo que ele nem casou com você. Bom, vamos para as notícias aqui para eu mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu tô aqui no Instagram da Mayra Card para constatar com vocês essas informações. Bom, o Thiago Nigro anunciou o término do relacionamento dele no dia 30 de janeiro. Para não ficar nas minhas palavras, porque ele excluiu, né, óbvio, depois que começou o relacionamento, mas no dia 31 de janeiro, ele anunciou o fim do relacionamento e aqui ele escreveu uma homenagem super bonita para ela, né, falando que ela foi a mulher que mais cuidou dele por longos e longos anos e que ela merece respeito e tudo mais, né? Então, dia 31 de janeiro, vocês estão vendo aqui, ó, 31 de janeiro. Vocês vão ver aqui que no dia 1º de março, eles assumiram um relacionamento. Aqui, 1º de março. Eu até fiz um vídeo comentando aí sobre essa rapidez. Ela excluiu, não sei, não está na página dela, mas eu vi, ela postou fotos lindíssimas deles em um resort que eu acho, eles passaram um tempo antes de assumir esse relacionamento, eles passaram um tempo nesse resort. Bom, e eles falam sobre o desejo de fazer a vontade de Deus e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou ler mais uma vez o comentário do Jonathan Nehmer, porque esse vídeo tem um outro objetivo. Ambos são adultos, respondem por si. Só fico triste ver a descartabilidade de alguns relacionamentos evidenciada pela velocidade na troca de uma pessoa por outra. Quando a palavra de Deus previa que o amor de muitos esfriaria, também dizia sobre isso. Falta de amor, sensibilidade por alguém que há pouco tempo dividia a cama, os sonhos, os projetos e a vida como um todo. Entendo que a paixão é avassaladora, mas também entendo que a idade, a maturidade e as experiências deveriam nos ensinar algo, como não se deixar mover por paixões. De qualquer forma, meu desejo é que o Senhor esteja à frente da vida de ambos e que a paixão por qualquer outra coisa jamais fique acima da paixão por Jesus. Assim, certamente haverão menos feridos pelo caminho. Quem não conhece o Jonathan Nehmer é um humorista cristão. Bom, então vocês viram aí que em menos de um mês, depois do término, o Thiago Nigro começou a se relacionar com a Maíra. E agora, no dia... há um dia, né? Entre o dia 22 e 23, eles
noivaram, né? Até postaram um videozinho como foi essa operação surpresa, como foi conseguir o anel. Porque o que aconteceu? Eles foram para Israel juntos há 5 dias atrás e ele a batizou, que o batismo nas águas é algo meio que clássico, né, para quem vai para Israel, se batizar ali no Rio Jordão. Ele a batizou e logo mostrou aqui o anel de noivado. Ele se ajoelhou, pediu ela em casamento, eles estão noivos agora. Aí isso causou muita estranheza porque ele ficou 10 anos com a Camila Ferreira e não casou. De repente, ele começa um relacionamento super rápido com ela, né, com a Mayra Card, e em pouquíssimo tempo já a pede em casamento. Bom, pessoal, depois disso, a Camila Ferreira, ela desativou o Instagram e a conta no Twitter, depois que ela mandou uma indiretinha falando aqui, ó, belo casal formam, de imônio. Complicado, né? Vocês vão ver aqui numa outra página aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Ela alterou a foto do perfil do Twitter primeiro e colocou, tive que deletar o Twitter. Galera, era só uma piada e começou a viralizar. Eu tô de boa. Galera, vamos esquecer esse assunto, porque tá espantando todos os meus pretendentes. Bom, o que a gente pode aprender dessa história? E assim, não é criticando eles ou palpitando na vida deles, não. Mas como eles são gente, são seres humanos, nós podemos também nos ver diante de situações parecidas. Queria primeiro falar um pouco da Camila Ferreira. Se coloca no lugar de uma pessoa que investiu aí mais de 10 anos em um relacionamento. Vocês sabem que relacionamento não é fácil. Para dar certo, precisa ter renúncia, precisa ter paciência, precisa ter amor, respeito. Não é fácil, né? Tá sempre em dia com isso. E de repente, essa pessoa nunca te propôs casamento, nunca casou com você. De repente, essa pessoa, em menos de um mês, começa a se relacionar com alguém que estava frequentando a sua casa, o que pode soar suspeito, eu não estou afirmando nada. Ela teve classe de não se pronunciar, né, sobre o assunto. Eu até fiz um vídeo anterior onde ela só disse, onde as pessoas se cutucando, ela disse, né, que ela tinha que se amar primeiro, e ela estava aprendendo a se amar. E de repente, em menos, sei lá, em 2 meses de relacionamento, ela vê quem era até 2 meses atrás aí ainda era parceiro dela, né? 3 meses atrás era parceiro dela, noivo de outra e expondo esse amor aí a todos. Para ela deve estar sendo muito difícil, porque a gente não esquece ninguém de uma hora para outra, não é verdade? Né, faltou um pouco de empatia com ela também. Né? As coisas são muito expostas, é claro que vai feri-la. Por outro lado, ele, a partir do momento que ele termina com ela, ele é livre, né? Ele não casou no papel, ele tinha uma vida conjugal com ela, mas não casou no papel com ela. Então, sim, ele é livre para fazer o que ele quiser. Eles são adultos, não significa que seja a coisa mais certa ou mais adequada. Eu acredito que o Thiago Nigro e a Mayra Card querem muito acertar. Eles se converteram recentemente, né, ao evangelho. Eu acredito, né, essa é a minha análise, minha percepção, que eles querem muito fazer a coisa certa, mas estão muito ansiosos, afobados, e talvez não seja a maneira mais adequada. Quem nunca aí se apaixonou e se afobou nas coisas e de repente não mediu a consequência? Eles são livres, né? Eu espero realmente que eles sejam felizes, que dê certo. Não deu certo o relacionamento anterior, não adianta ficar, ele devia voltar pra Camila. Gente, o relacionamento já quebrou, né? Mas eu acredito que as coisas de Deus, elas têm paz e elas são prudentes, né? Às vezes fica numa ânsia tão grande, não, ó, Deus tá no controle. Tá, Deus tá no controle. Eu orei tempo suficiente para ter a resposta de Deus sobre isso?
né? Porque às vezes a gente, no calor da emoção, gente, eu já tomei decisões na minha vida pela pressa, pela ansiedade, mas a maturidade nos ensina isso, né? O que é para ser nosso vem. Será que se esperou essa resposta de Deus vir, né? Será que está se seguindo? Será que eles não estão se tratando de uma maneira como se já fossem casados, se é que você me entende? Isso, gente, num parâmetro bíblico, tá? Para quem não crê na Bíblia, o que eles estão fazendo ou deixam de fazer, a vida é deles, na verdade, né? É só uma análise. Às vezes a gente não está obedecendo a voz de Deus, a gente está desobedecendo o que a palavra de Deus diz, vivendo de uma maneira que Deus não se agrada, mas não, ó, Deus está na frente, a gente está pedindo para Deus. Deus está na frente se eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Se eu já estou tomando posse de algo antes de fazer as coisas da maneira correta? Se eles vão se casar e vão viver uma vida reta e vão regularizar a vida deles, amém, que eles sejam felizes. Mas tudo que é atropelado, depois costuma vir a consequência. A Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria. A Bíblia também diz que o precipitado passa vergonha. Eu não desejo que eles passem vergonha. Eu desejo toda a felicidade aí para eles, para Camila Ferreira, mas que nós, ao observar essas situações, que a gente entenda que na nossa vida a gente precisa ser prudente. A gente precisa orar pedindo direção a Deus, mas a gente precisa primeiro ouvir a Deus. Porque grande parte das frustrações que nós vivemos é porque a gente faz as coisas da nossa maneira e depois quando algo dá errado, ai, mas olha só, Deus me falou e agora deu errado. Será que Deus falou ou nós somos precipitados? Eu creio que Deus não falha. Nós falhamos, Deus não. Bom, que Deus os abençoe, que Deus abençoe muito a sua vida, que você seja prudente aí nas escolhas, nos seus relacionamentos. E se você vê que um relacionamento não vai dar casamento, será que vale a pena você continuar magoando outra pessoa, iludindo outra pessoa? Né? A Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, que eu não faço com o meu próximo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.